Irmãos, para nós não delongarmos muito, vamos para Romanos, capítulo 5. Você, eu creio que conhece esse trecho da Bíblia, o trecho que o Senhor colocou no meu coração para a ceia, não é? Romanos 5, versículo 1 em diante. Quem pudesse colocar sobre os pés para nós lermos, depois você pode se assentar. Senhor, continua ministrando, meu Pai, através das nossas vidas, agora da palavra inicial da noite, meu Deus, que eu fique sob o Teu Espírito e a Tua palavra, para que no Instituto Santa Ceia, Pai, nós fortaleçamos o nosso corpo espiritual, o nosso corpo que é necessário, meu Pai, ser fortalecido por meio da palavra, que eu seja usado conforme a Tua vontade, meu Deus, meu Pai, nesta noite. É o que eu peço, para que a amada igreja continue sendo edificada por meio da pregação que edifica as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Romanos 5, carta aos Romanos 5 em diante. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 11 e último. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Podemos citar. Então nós somos justificados mediante a fé em Jesus. Isso. Nós temos fé no Senhor, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus. Então, nós só podemos ter paz com Deus por meio da justificação pela fé. E isso está no Filho de Deus que Ele nos deu, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, por meio de Jesus Cristo, né? Nós obtivemos acesso a esta graça, na qual estamos firmes. Nós temos que estar firmes nessa graça de Deus, que nos concede a salvação. E gloriamos-nos, para o final das coisas, na esperança da glória de Deus. Então a nossa grande glória, nós temos que nos gloriar na esperança da glória de Deus. Qual é essa esperança? Que nós temos por meio do Filho de Deus, que foi entregue a nós, foi dado a nós. Exatamente. Essa glória um dia ela vai se manifestar. Por meio de Jesus, hoje nós temos acesso a Deus, nós temos vida com Deus, Ele nos reconciliou com Deus, e nós nos gloriamos disso que foi feito, e nisso também, porque por meio de Cristo Jesus nós temos a promessa da salvação, que é a nossa grande esperança. O crente que não tem essa esperança, o crente que
espera em Deus, eu sempre falo isso porque a Bíblia ela é enfática acerca disso. A pessoa que espera em Deus apenas nesta vida, ela é a pessoa mais miserável. Se nós esperarmos em Deus apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. O apóstolo Paulo disse isso pelo Espírito, porque a nossa esperança, ela está nesta vida com relação às coisas que Deus tem para nós no tempo em que nós estamos aqui, mas ela sempre aponta para a grande esperança que há de se manifestar. E quando Cristo se manifestar, nós também manifestaremos com Ele em glória. A Bíblia fala. Então nós temos que ter isso em nosso coração, não é? Verso 3, acompanhe comigo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, as aflições, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que é perseverança? Vamos interagir um pouco aqui. Alguém pode falar? Perseverança é persistência, é a pessoa dar continuidade. Então, por meio da perseverança, a pessoa não vai retroceder. Exatamente, retroceder. Ser firme nas suas decisões. Não vai haver desistência, porque ela persevera. Então, vai ser perseverar em sua caminhada a salvação. Isso, boa, perseverar na caminhada rumo à salvação. Por isso nós não podemos parar. As tribulações vêm, está aqui, mas as tribulações, como está aqui, elas produzem o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. Eita glória! Experiência. Pastor, o que é essa palavra? Experiência, né? Essa experiência aqui é aquela pessoa que vai passando pela tribulação, que produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. Então, você vai ser aprovado por Deus, porque você vai ganhando experiência e entendimento daquilo que está passando. Exatamente. Então isso fala da nossa provação, a aprovação do seu caráter, da sua integridade. Aquilo que nós estávamos conversando hoje, viu? Exatamente. Então o cristão, por meio desse exercício de fé, ele vai tendo o caráter dele aprovado, a integridade dele aprovada. Olha que coisa maravilhosa. E tem coisas que você não pode aceitar. Não pode. Então, tribulação não é sinônimo de afastamento de Deus. Para o cristão é sinônimo de quê? Persistência. De aproximação. Não desistência. Isso, não desistência. Está difícil, firma com Deus. A coisa está complicada, espera, tenha paciência, vai abrir. Não tem nada que Deus não possa fazer, calma. Ainda ontem, acho que até coloquei no grupo, né? Nosso lá, compartilhei com alguns grupos. Ainda ontem, no penúltimo quarto do hospital, eu entrei, tinha um rapaz, tinham dois, né? Aliás, tinha dois. Um à minha esquerda é de um segmento religioso, e outro à minha direita, uma pessoa desviada. Eu preguei e perguntei qual era o estado de ambos. Um falou comigo que era de uma religião. Eu falei, eu vou ver com ele aqui primeiro e depois vou com você. Aí eu falei, eu posso te falar os problemas da sua religião na Bíblia? Pode. Você conhece isso que a Bíblia fala sobre a sua religião? Não, posso ler para você? Li. E pacientemente. Aí depois disse ele, olha, então, agora é com você tomar a decisão. Eu vim aqui para pregar a verdade. Não vim aqui para atacar ninguém, para falar mal de ninguém. Eu vim para falar a verdade que liberta. Então você já ouviu um pouco.
pode continuar seguindo essa verdade que é a palavra, para você, por meio do conhecimento da verdade, ser liberto. Amém? Amém. Depois fui para o outro. Eu li aquele trecho que fala do espírito imundo que sai da vida da pessoa, da casa, a vida da pessoa no caso, e anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, diz para si mesmo, diz consigo mesmo: voltarei para a casa de onde saí. E leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. E chegando lá, se a casa da vida da pessoa estiver vazia, está arrumada, mas sem Jesus que expulsou aquele espírito, a pessoa que não permanece, aqueles espíritos habitam ali, e o estado dessa pessoa torna-se pior que antes. Exatamente, porque é o primeiro estado. E depois também li para ele o texto da carta de segunda carta de Pedro, melhor dizendo, onde fala lá sobre é melhor as pessoas não conhecerem o caminho do Senhor, né, a palavra, do que conhecerem e volverem-se para trás, desviarem-se do santo mandamento que foi dado. Eu li aquele trecho para ele. Eu falei esses 2 trechos, Deus colocou no meu coração. Poderia ler outros mais, mas o tempo não é tão longo para nós fazermos a aula. Você quer voltar para Jesus? Eu quero. Tomou uma facada, estava aberta aqui, ó. Aqui, facada terrível. Logo, você quase morreu. Cuidado. Os demônios voltaram. O espírito voltou com outros 7. Você estava vazio sem Jesus. Você sabe do que eu estou falando. Volte hoje, mas volte não apenas com as palavras. Volte com os seus atos. E toma posse da vida eterna. Porque senão, da próxima, pode não haver tempo mais. Orei, ele voltou para Jesus Cristo. Então, irmãos, é sério demais isso. A nossa vida com Deus, eu parei aqui na mensagem para dar esse testemunho, porque a nossa vida é séria demais. O rapaz tomou uma facada, ele quase morreu. Estava logo no curativo, a cirurgia que foi feita, eu não perguntei ele, né? Mas eu creio que foi feita uma cirurgia. Aqui, ó. Daqui para baixo, assim, aqui, ó, na cintura dele. Falei, ó, cuidado com isso. Muitos se desviam e às vezes vão. Você permite uma coisa que aconteceu? Permito? Eu estava, eu acho que já contei para o irmão, indo para a Matinha, ali próximo da Matinha, à procura de uma reta escavadeira. E aí eu vi a máquina parada, estavam desaterrando uma área onde construíram um prédio, na subida da Matinha. E aí eu perguntei, tinha um motorista que trabalhava junto com a máquina, retirando o material de lá e vasculhando. E aí eu perguntei para ele, cadê o operador da máquina? Ó, são 10 para as 11, ele já foi almoçar mais cedo, só volta aqui meio-dia e meio que só conversa com ele. Liguei o carro, estou saindo, o Espírito Santo toca no meu coração para pregar para aquele rapaz. Amém. Aí parei o carro de novo do lado e chamei ele. Você pode sentar aqui do meu lado? Peguei a Bíblia e comecei a pregar para ele. Assim. E os olhinhos dele enchendo d'água. Isso tudo que você passou aí, eu também passei. E aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração foi entregue para ele. Aí marcaram comigo, daí 2 dias para poder fazer o serviço. E eles não apareceu ninguém, e nem o motorista. Aí eu fui procurar o pessoal, a empresa aqui de cima do Alpaçu. Quando eu chego lá, eles falaram comigo: você não está sabendo o que aconteceu com aquele motorista? Não, eu falei, não. Ele veio de Matipó, ele morava no sítio do dono das máquinas. E numa curva lá, estourou o pneu, ele saiu da estrada, bateu na água, quebrou o pescoço e morreu. Por isso que o Espírito Santo tocou no meu coração para pregar para ele, para que ele fizesse a escolha, porque estava chegando a hora da partida. Exatamente. Eu fui entender isso 2 dias depois. Está vendo a seriedade, irmãos? Então, o que acontece? Isso tanto para quem está desviado, como também para quem
estar na presença de Deus, nós não devemos nos desviar da presença de Deus, de maneira nenhuma, porque a gente não sabe a hora que a gente vai partir. É isso que aconteceu com E eu creio, quem não crê, paciência, eu creio, baseando-me na própria palavra, que a pessoa que morre perdida, ela já vai para o fogo, a alma dela, certo? Ela já vai para o fogo. Como também, de uma forma diferente, a alma da pessoa que vai com o Senhor, que parte com o Senhor, vai para o descanso, aguardar a ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, como está lá em Daniel 12, para a condenação eterna. Então nós temos que vigiar, não sabemos o dia em que nós partiremos, e nós vamos partir sozinhos, não vamos levar nada. Lembre-se disso. Devemos ter a nossa fé como uma regra de prática realmente. A Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Porque na última hora vai dar para a pessoa se converter, será? Não é orientado a pessoa a fazer isso. Ninguém sabe a hora que vai morrer. Nem se vai dar tempo, se vai ser subitamente um infarto ou qualquer outro tipo de morte, né? Mas voltamos lá. Então, a tribulação, ela produz perseverança. A tribulação ou as tribulações? No caso aqui, a tribulação, mas vale também as tribulações em algumas versões assim. E a perseverança, experiência, eu já falei aqui. E a experiência, esperança. Então nós temos a esperança que de Jesus Cristo, melhor dizendo, um dia virá nos buscar e nos levará para a vida eterna junto com ele. A glória eterna. Então o crente que não tem essa esperança, ele está morto espiritualmente. Vamos caminhar. Verso de número 5. Ora, a esperança não confunde, não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, outorgado. Direito de outorga, interessante. Essa expressão é um direito que ninguém nos toma. Exatamente, foi algo nos dado que só nós podemos nos abster. É isso aí. Agora ninguém pode tirar de nós. Essa esperança não confunde. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então o coração do crente, ele é apegado ao Senhor, porque o Espírito Santo gerou isso nele, desde o dia em que o Espírito Santo entrou na sua vida, no seu coração, na sua mente. Então quem tem o Espírito Santo tem o amor de Deus. E o apóstolo Paulo diz também que nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Não tem tribulação, não tem nada, não tem dificuldade, não tem problema que pode nos separar. A tribulação vem, você vai sofrer, vai. O diabo vai te tentar para você sair do caminho, vai te tentar, mas você só pode sair se você mesmo se abster. Agora, se você firmar a sua fé, não tem ninguém que pode te tirar do caminho do Senhor. A tentação virá, o diabo se manifestará e muitas vezes as coisas acontecerão, mas você, por meio da sua tribulação, você vai ganhando essa experiência que fala aqui com o Senhor. Por meio da sua tribulação, você vai ganhando perseverança, e a perseverança vai produzir experiência, e a experiência é esperança, e ninguém tira a esperança do cristão, porque Jesus Cristo disse: eu vou preparar lugar para vós. Amém. E volto para vos buscar. Para onde? Para que onde eu estiver, estejais vós. Então nós estaremos com ele. É maravilhoso isso. Nós temos isso em nosso coração. Ele disse que iria, mas também disse que volta. Verso agora 6, vamos lá. Porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos. Fracos por quê? Por causa do pecado. Fracos na fé.
O pecado que nos tornou enfermos moralmente é o que nós conhecemos também como a miserabilidade do pecado, a condição do homem de miserabilidade. Então nós éramos fracos, nós estávamos separados de Deus, e o Senhor, o que fez? Morreu por nós, pelos ímpios, por todos aqueles que querem um compromisso com o Senhor. Verso 7: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o quê? O seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Alguém morre por um justo? Dificilmente alguém morrerá por um justo. E quanto mais você injusto. Exatamente, essa é a ideia aqui. Você pegou na íntegra. Essa é a ideia. Se dificilmente alguém morre por um justo, e por um injusto então? O Senhor morreu por nós, sendo nós, exatamente por todos nós, sendo nós ainda pecadores, não merecendo. Olha só. Então, verso 9 agora: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então nós somos justificados pela fé. De vez em quando aqui eu falo também pelo sangue, pela fé e pelo sangue. Você vai encontrar mais a expressão na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, da justificação pela fé, mas também pelo sangue. Então, justificados, nós somos o quê? Salvos da ira. Que ira é essa? Alguém pode me falar? A ira do mal. A ira de Deus que vai ser efetuada, ser derramada sobre toda a humanidade perdida. Então nós não estaremos debaixo dessa ira naquele dia. Nós não estamos e nem estaremos quando ela desabar. A Bíblia não fala dos filhos da desobediência. A Bíblia não fala dos filhos da ira. Quem são os filhos da ira? Os que vão ser condenados, sobre os quais cairá a ira de Deus. Ele vai executar. Interessante, quando o pastor pronunciou essa palavra, a visão que veio na minha cabeça é uma pomba grande, branca, com a asa aberta e nós debaixo dela, protegidos. Tem a ver? Essa visão que veio na minha mente. Tem a ver porque a galinha, né? Jesus disse que a galinha, ela junta os filhotes debaixo das asas. Assim o Senhor quis fazer com Jerusalém. E porque Jerusalém rejeitou, ela ficaria deserta. Isso aconteceu, essa profecia, né? Aproximadamente com 70 depois de Jesus. Mas é uma metáfora bíblica, né? Ou seja, nós estarmos debaixo das asas do Altíssimo. Essa visão que veio na minha cabeça. Então isso é bíblico. Nós encontramos isso em Salmos, né? E também em outras passagens da Bíblia. Então, pelo sangue de Cristo sobre nós, que nos purificou, que nos purifica de todo pecado, nós somos salvos da ira, pelo sangue. E esse sangue hoje, simbolicamente, ele é representado no cálice divino. Então nós bebemos o quê? O corpo e o sangue dele. Exato. Comemos. Nós estamos comendo do pão, que simboliza o corpo, e bebendo do sangue, que simboliza, e não só simboliza no caso do vinho, né? Como nós temos o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Então é simbolicamente e realmente também, porque isso é uma realidade, isso acontece no corpo da pessoa. A purificação pelo sangue de Cristo, ela é efetuada onde? No corpo físico da pessoa. Certo? Verso 10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, nós éramos inimigos, por meio da morte de Cristo, nós fomos reconciliados, né? Ou seja, nós fizemos as pazes com Deus. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Jesus Cristo, ele é o quê? Vida. Nós somos salvos pela em abundância. E a mudança. E essa vida ele concede a quem? A todos que creem a todos que no seu nome.
Essa vida que ela começa aqui e vai para a eternidade, eternamente. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Exatamente. Então, por isso que hoje você vai encontrar muito na internet banalização, pessoas dizendo que não precisa de congregar, que não precisa estar no meio da igreja, e isso vai crescendo esse movimento, coisas do gênero. Mas tudo isso é feito no corpo de Cristo, não é? Nós nunca podemos estar nos esquecendo disso. Essa vida que Cristo nos deu, Ele nos deu em seu corpo, que é a igreja pelo qual Ele morreu. E eu falo muito desse versículo, parece que está na carta de João, capítulo 13, primeira carta, verso 16. O amor é conhecido em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém. Amém. Então Ele deu a vida dele, o sangue dele por nós. Nós devemos fazer com que essa vida que está no seu sangue, por meio do qual nós somos justificados, esteja movimentando-se no corpo de Cristo. É um organismo vivo. Cristo é a cabeça, como a minha cabeça ela pertence ao meu corpo, e todo o meu corpo recebe o quê? Vida. Então, se uma parte do meu corpo está doente, todo o corpo padece. Se todo o corpo está saudável, todo o corpo sente a vida salutar. É isso, porque essa vida nós temos e nós recebemos mediante a morte de Jesus Cristo. Ele veio para reconciliar-nos com Deus. Nós estávamos perdidos, nós estávamos afastados, nós não fazíamos parte do povo de Deus. Hoje nós somos povo de Deus. Isso foi feito em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então a cruz do Calvário tem que ser o alvo de todo cristão, porque lá Jesus ele pagou com a sua própria vida, morreu pelos nossos pecados. Então nós temos que ter esse mistério revelado em Cristo para nós, no nosso coração, para que nós não nos afastemos da vontade de Deus. Verso 11: e não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, nós também nos gloriamos, nós nos alegramos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar nos alegrando. A nossa glória tem que ser em que Cristo veio ao mundo para nos salvar e para nos reconciliar com Deus. A morte de Cristo foi o marco da história. Nós estávamos perdidos. Hoje, por meio de Jesus Cristo, nós fomos achados, encontrados. Nós temos vida. Nós podemos falar dessa vida. Nós podemos dizer para as pessoas também que existe uma esperança para elas. A esperança que está em Cristo, que veio uma vez e voltará a segunda vez para salvar, para buscar os pecadores que se arrependerem em Cristo, estiverem mortos ou vivos, porque quando Ele vier, os mortos ressurgirão primeiro, e nós que estivermos vivos, os que estiverem, serão transformados. Nós temos essa esperança. Então tudo vai passar, o sofrimento, a tribulação, a aflição. Mas Jesus Cristo não vai passar, porque Ele é essa vida. E no momento em que nós resolvemos, lá no passado, quando nós entregamos a nossa vida, nós fizemos a profissão de fé. Naquele momento, Jesus Cristo, Ele nos deu essa vida. E de lá para cá nós somos o quê? Espiritualmente imortais, porque o que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quem recebe de Jesus, não recebe apenas para esta vida aqui não, recebe aqui, o começo é aqui, mas o desfrutar disso aí é da eternidade. Nós temos essa vida em nós. É por isso que quando um crente morre, quem vai no velório e tem o conhecimento da palavra, se alegra por um fato. Qual fato? O fato dele ter se entregado a Cristo e estar no descanso agora, melhor do que nós que estamos aqui. Então nós não podemos deixar isso morrer em nossos corações. Tem um
descanso preparado para nós. Se nós, os crentes, morrerem hoje, tem um descanso que sai para nós. Morre o corpo, mas nós estamos na esperança, nós estamos no descanso do Senhor, aguardando a ressurreição dos mortos. Porque nós recebemos vida, e essa vida está em quem? Em Jesus, nosso Senhor, Rei da Glória. Amém? Então, não se afaste. Irmãos, vocês não têm noção de como a cabeça das pessoas hoje estão, por causa de quê? Até eu, tem hora que eu entro às vezes na internet para ver alguma coisa, a gente vê cada aberração, profanação, pessoas falando da obra de Deus e das coisas de Deus de uma forma que você vê e pensa assim: meu Deus, como pode ter tanta blasfêmia hoje? E o pior de tudo, meu Deus, como pode tantas pessoas estarem acreditando? Isso que é o pior. Então nem tudo que está na internet é verdade. Tem verdade, mas tem mentira também. Cuidado, porque o diabo tem usado muitas redes sociais para tirar a gente da igreja, para às vezes falar que não precisa de ceiar, não precisa de ter comunhão, quer dizer, atacando os princípios elementares e fundamentais da fé cristã para a salvação. Por que ele faz isso? Para tirar as pessoas do caminho da salvação. Ele sabe fazer isso, então nós devemos vigiar com relação a isso. Amém? Vou pedir ao nosso irmão Gelson, por favor, que esteja aqui à frente, nosso evangelista Francisco também, por favor. Vamos orar aqui, né, por esses elementos, e pedir ao irmão Gelson que esteja aqui à minha esquerda. Senhor nosso Deus e Pai, consagramos esses elementos ao Senhor, para que tornem-se elementos espirituais para a nossa vida a partir de agora, tanto o pão quanto o vinho, ó Pai. Para que nós, ó Deus e Pai, participando, crendo desta Santa Ceia, não sejamos, ó Pai, condenados com o mundo, porque a Tua palavra diz que nós que ceiamos não seremos condenados com o mundo, porque nós somos julgados hoje na Santa Ceia julgamento. Então nós consagramos esses elementos ao Senhor, para que passem a ser elementos espirituais com efeito de salvação para aquele que ceiar sinceramente, pedir perdão dos seus pecados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, não precisa eu falar, todos aqui já sei. Então, precisa eu falar quem vai ceiar, quem batizou, porque isso aí todos já sabem. Se tivesse alguém aqui, eu falaria, mas não tem. Quem pegar o seu pão, o seu vinho, pode começar a orar, e assim depois nós vamos ceiar, né? Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, nós estamos aqui, meu Pai, no Espírito da Santa Ceia. Ó Deus e Pai, nós estamos já no Espírito de oração para pedirmos, ó Pai, o perdão dos pecados, meu Senhor e meu Deus. Assim é que nós vamos neste momento Deus e Pai, dos nossos pecados, perdoa-nos nesta noite. Sabemos, Senhor, que nós não somos nem dignos de estarmos aqui. Pai, não somos nem merecedores, mas é pelo sangue de Cristo, ó Pai, é pela Tua misericórdia que nós fomos escolhidos, chamados e escolhidos pelo Senhor. Então, ó Pai, nós pedimos-te perdão dos nossos pecados, para que nada fique, melhor dizendo, entre nós e o Senhor, para que o inimigo não tenha nada do que nos acusar diante do Senhor, e para que toda e qualquer acusação, meu Pai, contra a nossa vida caia por terra em nome de Jesus Cristo. Ó Deus e Pai, aquilo que fizemos por pensamentos, atos e obras, ó Pai, os nossos pecados, as coisas que nós, ó Pai, não deveríamos ter feito e fizemos, porque na nossa condição humana às vezes nós falhamos, é por isso que tem a Santa Ceia também. Então, meu Pai, de todo e qualquer pecado, perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, porque todo aquele que ora com fé, meu Pai, para ceiar, ele está comendo e bebendo salvação para a sua vida e não condenação. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, que estavam ali ceando, meu Pai, de qualquer maneira, e a ceia seria para eles condenação, porque eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, meu Pai,
nem o corpo de Cristo igreja, e nem o corpo de Cristo que foi, meu Pai, ferido, moído pelos nossos pecados. Então, Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos todos os nossos pecados, Pai. O sangue do Cordeiro, nesta noite, venha purificar-nos de todo pecado, como diz lá na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, para que, meu Pai, nós estejamos ceiando para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados e para a salvação, para a nossa, meu Pai, remissão, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Se alguém estiver orando, pode continuar. Se não, eleve um pouquinho seu pão ao alto, diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu te agradeço, pelo Senhor, ter enviado teu filho para morrer na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Senhor, eu confere, se você puder, diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço novamente pelo Senhor ter enviado teu filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Por meio desse cálice que simboliza o sangue de Cristo, eu renovo a minha aliança com o Senhor, com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Deus concede a Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus, né? Graças te damos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por essa santa ceia abençoada, por nós estarmos com os nossos corações, ó Pai, purificados dos pecados, ó Pai, para que assim caminhemos na justificação, não somente pela fé, mas também pelo sangue do Cordeiro, que purifica-nos de todo pecado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, os irmãos sabem que nós necessitamos de que os irmãos estejam conosco sempre o máximo que puder. Tem irmão que trabalha, tem, mas no dia que você puder, assim, naquele dia que você tiver tempo, eu falo que tiver tempo assim, porque às vezes a pessoa não tem, né? Mas pode ser que na hora da igreja, do culto, a pessoa esteja trabalhando, mas sempre faça aquele esforço para estar na igreja, porque a igreja, ela é composta por nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos os membros do corpo do qual Ele é a cabeça. Então, quanto mais ajustados nós estivermos, melhor vai ser. Mais bíblico é. E mais fortalecido cada um de nós. Exatamente, o fortalecimento espiritual. Porque tem coisa que eu falo por mim. Às vezes que mais Deus me, assim, vou usar esse termo, mas tem outras ações, me mostrou, me revelou, agiu na minha vida. Exatamente. Foi nos momentos em que eu estava mais reunido com os irmãos, uma comunhão mais forte. Então isso é uma realidade até mesmo no Novo Testamento. Se você ler lá o texto de Paulo aos Coríntios falando sobre a Santa Ceia, muita coisa Deus não estava fazendo ali, e estava até julgando a igreja de Corinto, porque ele estava vendo o quê? Comunhão, respeito, amor. Lê lá depois para vocês observarem ele falando sobre a Santa Ceia. É lá que está aquele versículo que Paulo disse assim pelo Espírito: por causa, vou colocar com as minhas palavras, né? Desse comportamento de vocês, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que morrem. Por causa disso aí, então, qual é o efeito? Então, isso é sério. Se a pessoa, ela estiver no corpo de Cristo, ela não procurar estar na melhor condição que ela puder,
ou ela tiver de uma forma contrária, isso pode atrair até doença para a vida da pessoa. Pastor, o senhor está amaldiçoando? Não é amaldiçoando. Leia lá o trecho de Corinto e outros mais que vocês observarão. Então, o pastor tem que falar antes de acontecer. Porque tem pastor que fala depois, né? Vai adiantar? Ou vai no velório? Não adianta. Aí que a cobrança vai ser pior para o pastor também. Então, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida por causa do nosso comportamento inadequado. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. E às vezes acontece mesmo. Quem é que já nunca teve um castigo de Deus por um comportamento inadequado? Eu já tive. E é até bom que Ele nos corrija. Se Ele não nos corrigir, nós vamos desempregar pelo caminho mau. Então, feliz é aquele que Deus corrige, porque Deus corrige quem ama. Não é? Então, que nós usemos essa sinceridade, porque nós precisamos, não é? Como eu falo, às vezes a pessoa ela preocupa muito com quem está lá fora, mas não preocupa com ela. Eu quero trazer alguém para a igreja, mas será que eu estou firme com o Senhor, estou me esforçando? Não é? Porque quando a pessoa está firme com o Senhor, o que vai acontecer naturalmente? Atrai. Exatamente, as pessoas, elas, de alguma forma, elas vão ser atraídas por causa da sua firmeza. Isso é também espiritual, não é só uma questão física, é espiritual. Então, você está vendo a igreja fraca, às vezes, com o número de pessoas, a igreja, você não pode entrar nessa onda, no grupo do contra não, você tem que entrar no grupo do a favor. De quê? A favor da oração, trabalhar para melhorar, e pela fé as coisas vão, não é? Porque às vezes nós não nos aliamos ao propósito de Cristo, nós acabamos ficando contra Ele. Sabia disso? Tem tudo isso. Então nós precisamos de ter essa sinceridade com Deus. Antes de eu pensar em ganhar alguém para Jesus, eu quero estar firme. Amém. Não é? Porque isso vai fazer com que as coisas melhorem. Não é? Então Deus tem um propósito. Por exemplo, eu vou pensar assim, porque tem gente que é assim. Chega uma igreja, olha só para vocês verem um pensamento equivocado. E tem muito trabalho nisso também. Eu estou na igreja, não tem nada acontecendo, eu estou saindo fora, Deus não está nesse lugar. Não, aqui. Buscando almas para Jesus, pregando, eu achando que era um irmão meu, que me levou na justiça, tentando buscar aquela alma para Jesus. Olha o que eu recebi. Mas Deus, Ele sempre conhece o coração e sabe, né? A gente perde aqui para ganhar lá quando está fazendo a obra de Deus. Mas acontece isso. Então, nós não podemos ficar observando como telespectadores. Nós não fomos chamados para ser telespectadores. Nós fomos chamados para ser participantes do reino. Você vai encontrar o convite do Senhor de participação no Novo Testamento em muitas partes. Agora é lógico, a pessoa não vai fazer o que ela não pode. Entende o que eu digo, igreja? É fazer o que pode, porque o que você não pode, quem vai fazer? Aí não é você, Deus. Então quando você não puder ir orar, Deus vai fazer o que você não puder. Agora o que você puder, Deus não vai fazer. Porque Deus não faz o que o homem pode fazer, nós sabemos disso. Ele pode, pela sua misericórdia, se nós tivermos uma intimidade com Ele, agradando a Ele, ele pode dar uma, existe isso. Mas no mundo, assim, que diz respeito à normalidade, nós temos que estar procurando fazer a nossa parte. E outra coisa, Deus também prova a nossa fé. Sabia? Deus nos testa para saber se nós estamos firmes com Ele ou não. E às vezes, no teste da pessoa, ela é desaprovada. Abraão tinha tudo para ser desaprovado, né? Mas ele creu até mesmo contra a esperança. Coisa maravilhosa que a Bíblia fala. Ele creu contra a esperança. Mesmo sem ter uma esperança ali, ela estava praticamente se indo. Ele creu contra a esperança. E porque ele creu contra a esperança, o Deus da esperança provou para ele, mostrou para ele, assim como Deus prova e provou o seu amor para conosco, nos dando Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Deus prova o amor dele. Será que nós temos provado o nosso? É uma questão. Eu posso provar o meu amor para com vocês com as palavras? Só? Com atitude também. Com atitude. Isso é bom. Então não deixe de ver a igreja, porque a igreja somos nós e Cristo, Ele conta com cada um aqui. E outra coisa, Deus trabalha com quem está presente. Vamos supor, uma
a pessoa saiu da igreja, sumiu. Deus vai trabalhar com essa pessoa? Sumiu, não voltou mais. Deus não vai trabalhar com essa pessoa. Essa pessoa se ausentou. Então Deus trabalha com presentes, com quem permanece. Você vai encontrar isso também na Bíblia. Permanência é um sinal de Deus no propósito. Se coloque sobre os seus pés e que o Espírito Santo possa encontrar espaço no seu coração para continuar falando. Me faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo de paz, de consolação, de ânimo e encorajamento, para que nós comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, animados e encorajados pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que as palmas não do seu lado para nós terminarmos o culto. Deus abençoe.